Vamos lá, essas eleições de São Paulo, elas mostraram para mim uma coisa. Um menino que naturalmente deveria ter menos juízo se mostrou ser sábio. Eu estou falando de Nicolas Ferreira. O pastor que deveria ocupar o seu espaço de pastor, e claro, como cidadão brasileiro, pode usar a sua voz para um ativismo político, não tem problema nenhum nisso. Lá no RG dele está escrito livre em todo o território nacional. Então não estou falando sobre o discurso dele, sobre a liberdade de falar, de discursar, mas estou falando sobre a atitude como pastor. O pastor que deveria ser sábio, na minha opinião, se mostrou tolo. O presidente Messias Bolsonaro queria que o Marçal pagasse pedágio para ele e usou uma história que não tem nada a ver, falando que qual é a história que o Marçal tem e qual é a história que o senhor tinha a nível nacional. Nós votamos no senhor por causa de quê? Por causa da sua história na política, dos seus 4 mandatos? Ou nós votamos no senhor por causa que nós vimos o senhor na internet e compramos as suas ideias? O senhor se levantou contra a ideologia de gênero, o senhor se levantou contra a bandidagem, e aí nós compramos as suas ideias. E adivinha por que nós compramos as suas ideias? Porque nós tivemos na internet. E adivinha por que nós compramos a ideia do Marçal? Porque o Marçal, ele também é contra as coisas que o senhor é contra. Então nós usamos a mesma internet para apoiar um candidato como Pablo Marçal. E por que nós não apoiamos o Nunes, presidente? Eu, por exemplo, não apoiei. Tô falando com o presidente como se ele fosse ver esse vídeo, né? Ele não vai ver esse vídeo, é claro. Mas você vai ver. E por que nós não apoiamos o Nunes em detrimento do Marçal? Nós apoiamos o Marçal. Simples. Porque o Nunes, ele tinha, por exemplo, em uma de suas secretarias, Marta Suplicy. E a Marta Suplicy agora é a vice do Boulos. Então só daí já indica que existe alguma coisa errada. É por isso que nós não apoiamos o Nunes. E eu falo aqui, eu votei no presidente Messias Bolsonaro pelo que eu vi na internet. Eu conheci o presidente pela internet. Quem conheceu o presidente pela internet também? Eu não te conhecia enquanto deputado, o presidente. O senhor lutava pelo Rio de Janeiro. O senhor foi eleito por Rio de Janeiro. É claro que o que mais me marcou ao te conhecer pela internet foi o senhor ter se levantado contra a ideologia de gênero, a doutrinação nas escolas, ensinar sexo para criancinha, aquilo ali me marcou muito. E a questão também de o senhor ir com tudo para cima da bandidagem. Isso me marcou. E o Pablo Marçal não fez diferente. Então por que eu teria que escolher o Nunes? Aí se eu falar, mas o cara não era conhecido. Mas o Nunes é conhecido de onde? O Nunes era vice do Bruno Covas. O Bruno Covas foi eleito, o Nunes foi na rabeira. E aí o Bruno Covas, por uma fatalidade do destino, morreu. E o Nunes assume. Mas de onde que nós conhecemos o Nunes? Qual é a história dele? Nós não conhecemos o Nunes. E por que nós temos que elegê-lo? Agora vamos orar para que Boulos não assuma a prefeitura de São Paulo, porque ele vai vir com tudo. Se o Boulos assumir a prefeitura de São Paulo, o tiro que Silas Malafaia, Tarcísio e o presidente Jair Bolsonaro deram vai sair pela culatra. Porque vocês pegaram, tiraram do Pablo Marçal, que é um cara que se alinha mais com a ideia do povo, com a ideia do PL, por exemplo, com a ideia do presidente Bolsonaro. Pode ser sonhador, o que vocês imaginarem. Os sonhos dele para a vida pessoal dele deu certo. Então, eu gosto de sonhador. José era sonhador, José do Egito. Se tornou um grande governante. Inclusive é a referência do Pablo Marçal. Então eu acredito nos sonhadores. Eu sou um sonhador. Por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos, porque eu sonhei, eu sou um sonhador. Então se o Boulos foi eleito, vocês deram um tiro pela culatra. Aí o pastor Silas Malafaia, aí o senhor conseguiu realmente, cumpriu sua missão. Porque a sua missão era o quê? Colocar o Boulos lá? O senhor terá cumprido a sua missão. E eu vou falar algo aqui para vocês, tá? Presidente Bolsonaro, Tarcísio que tá pedindo a prisão do Marçal. Pera aí, por que vocês não pediram a prisão do Datena, quando o Datena deu uma cadeirada no Marçal? Ah, mas o Marçal provocou o Datena. Ah, pera aí, nós somos o quê? Crianças?
que dois irmãozinhos estão lá, um vai lá e dá um beliscão no outro, aí a mãe pergunta por quê? Porque ele estava me provocando. Nós somos crianças ou nós somos homens? Nós vamos agir como criança? Então tá aqui eu, né? Tô aqui no meu carro, tô ali no trânsito, o cara começa a me provocar, o que que eu faço? Vou lá e tiro uma arma, enfio o tiro na cara do cara? Aí vou lá na corte e falo, não, mas o cara tá me provocando. É assim que funcionamos? É assim que os adultos agem? É assim? Então quer dizer que apoio ao ato do Datena. E quando eu falo apoio, pessoal, o apoio ele pode ser por omissão ou por ação, tá? Quando você se omite, por exemplo, eu não vi ninguém pedindo a prisão do Datena. Foi um caso de lesão corporal. Por que ninguém pediu a prisão do Datena? Por que eu não ouvi o presidente Jair Bolsonaro, e eu acompanho na internet, tá? Não ouvi o Tarcísio, não ouvi o Silas Malafaia pedindo a prisão do Datena. E agora o Pablo Marçal postou um laudo, que inclusive ele errou, eu não coaduno com ele nisso. Ele postou um laudo na internet, e esse laudo é falso, ninguém sabe se foi ele que produziu, ou se ele já pegou um laudo produzido. Ele postou esse laudo na internet, e aí agora ele tem que ir pra cadeia. Então quer dizer que um laudo produzido, um laudo falso, ele tem mais peso em termos de moralidade, ele tem mais peso do que uma agressão física. É normal agora sair tacando cadeirada nos outros. E não foi uma cadeirada assim, ó, empurrou a cadeira dele, não. Não, o cara levantou a cadeira lá no alto e sentou a cadeira como diz minha mãe, no espinhaço do Pablo Marçal. Então, gente, o presidente Jair Bolsonaro, eu fiquei muito decepcionado. Tarcísio, eu fiquei muito decepcionado. Silas Malafaia, parei de seguir. Pra mim, não é mais referência de pastor. Não é. Ah, cumpriu minha missão. O senhor perdeu mais de 150 mil pessoas que te seguia. E não é só te seguir na internet. Seguia as suas ideias. Te admirava como pastor durante anos. Eu comecei a te assistir, eu era criança. Essas pessoas tiraram o pé. Pelas suas bravatas. Pelas suas posturas. O senhor pode até ter alguma parcela de acerto naquilo que queria fazer, mas errou na forma. Bravata não vence mais, tanto que o presidente Jair Bolsonaro não está mais no poder e é o cara que mais falou alto, que mais falou grosso no Brasil. Ele errou na comunicação. Então eu, como eleitor, 2026, eu estou esperando uma novidade, porque eu estou reconsiderando o meu voto no presidente Jair Bolsonaro. O Tarcísio não está mais na equação para mim, e o Silas Malafaia como pastor já foi. Já foi. Ah, tudo isso pelo Marçal? Não, é pela injustiça que fizeram com o Marçal. Não é pelo Marçal, porque eu também não conheço o Marçal, pessoalmente. Mas é pela injustiça. E eu sou um cara que eu sofri injustiça a vida inteira. Eu não gosto de injustiça. Eu não gosto. Então eu não tenho como apoiar a injustiça. E a política se mostrou um jogo muito sujo, que de repente na minha ingenuidade eu não achava que era tão sujo assim, mas se mostrou um jogo muito sujo nessas últimas eleições. E eu estou reconsiderando pessoas que eu achava que poderia fazer parte do futuro do Brasil. Parabéns ao Nicolas, você tem um potencial de ser um presidente do Brasil um dia. Continua sendo quem você é, você vai longe.